Muito bem, nosso Tribuna do Jovem de hoje vai falar então sobre cyberbullying. Bullying a gente sabe que é uma ofensa, né? Uma brincadeira ofensiva que se faz com uma pessoa daquilo que ela tem pro seu gênero, seu tipo, né? Cor de pele, tamanho e tudo mais. Isso a gente sabe que é uma droga fazer isso, a gente sabe que é uma coisa, não é de Deus, e como a irmãzinha respondeu, cyberbullying é fazer isso pela internet. Mas vamos ter um esclarecimento um pouco melhor, com palavras um pouco melhores do que as minhas, claro, porque nós vamos chamar profissional aqui para o palco do MJ. Ela é neuropsicóloga, não é mole não. Thaís 40, pode entrar por gentileza. Tudo bem? Satisfação em recebê-la aqui no nosso Movimento Jovem. Fique à vontade, pode se assentar. Primeiramente, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E eu gostaria que a senhora começasse dando aí uma pincelada a respeito desse assunto. É isso mais ou menos que a gente falou? É mais que isso, menos? Como é que é? Tá correto, né? Eu ouvi a garota ali respondendo. O que acontece? O cyberbullying, ele nada mais é do que uma das formas de bullying, né? Só que a gente utiliza os meios de internet virtuais, que a gente chamaria hoje de assédio virtual, tá? Tudo que envolve um assédio via redes sociais, via WhatsApp, difamação de alguém ou ofensa sobre alguma pessoa, distorção de imagem sobre aquela pessoa. Tudo isso é tido como cyberbullying hoje, né? Que é como a gente está com um crescimento muito grande das redes sociais, acaba sendo um assunto super comentado, né? E é super bacana vocês trazerem isso para cá, né? Para discussão. Muito bem, isso aí, Carol. Muito bem. E importante, né? Porque além do crescimento, veio o crescimento das redes sociais e a gente percebe que com as redes também aumentou esse tipo de violência via internet, né? Antigamente ainda tem nas escolas, né, aquele no olho, no entanto, na internet parece que o boom é muito maior, parece que o impacto é muito maior. A senhora, né, como neuropsicóloga, né, como que a senhora analisa esse aumento? Porque tantos jovens e adolescentes acabam escolhendo a internet como meio de atingir o outro. O que acontece? Na internet, muitas vezes, a gente consegue não se identificar, ou quando se identifica, está cada um na sua casa. Acaba sendo mais restrito o acesso àquela pessoa. Quando estava lá na escola, frente a frente, muitas vezes tinha um adulto por perto para supervisionar, ou então acabava tendo a própria pessoa ali como sua própria defesa, né? A exposição é muito maior quando vai para as redes, porque isso, né, Carol, como você disse, acaba expandindo muito mais rápido, todo mundo tem acesso, não fica restrito ao ambiente escolar, né? Acaba ampliando num nível que a gente perde um pouco o controle, porque mesmo que você tire uma foto, por exemplo, ou um comentário, se alguém tirou print daquilo, pode ter para sempre, né? Verdade, coisa séria. Interessante, né? Interessante. Doutora, se o pai ele tem um filho que é o autor do cyberbullying, como o pai ele deve proceder numa situação dessa? O que acontece? É muito comum a gente olhar sempre para o lado da vítima. Tá? A vítima, buscar ajuda, procurar os professores ou até mesmo os pais, para os pais conseguirem proporcionar o auxílio a eles. Só que, na grande maioria dos casos, o autor, né, do cyberbullying, no caso, o agressor ali, ele também está precisando de ajuda. Ele também é uma pessoa que está fazendo isso por algum motivo. Né? Ele tem algo por trás ali que precisa fazer com que o outro se sinta humilhado, com que o outro se sinta rebaixado, para ele conseguir satisfazer o ego dele, satisfazer ali a sua autoestima, se sentir por cima. Então, quando, por exemplo, um pai identifica, né, um filho, que às vezes acaba sendo assim, o pai não tem conhecimento disso até identificarem a vítima e mandarem informação para esse pai. Aí o pai precisa ali entender o porquê disso. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso de maneira punitiva.
Então, acaba tentando colocar a pessoa para baixo, falando que não vai usar mais redes sociais e tudo mais. A proibição, ela até pode funcionar por um período, mas ele não vai ficar para sempre sem usar, né? Então, o ideal é desenvolver ali estratégias de educação, de incentivo à empatia, tolerância das diferenças, né? Para poder ajudar esse agressor também, né? Bacana. Muito bem, é isso aí. Doutora, nós somos... Todos nós, usuários assíduos das redes sociais. E às vezes a gente pega um perfil no Instagram ou uma página no Facebook que é grande, né, com bastante seguidores e muitos e milhares de comentários. E aí a gente sempre gosta de dar uma olhadinha, pelo menos sou assim, sempre dou uma olhadinha nos comentários ali. E de repente, a gente pega um artista ou alguém famoso ou uma página famosa que fala sobre alguma coisa, a gente vê assim muitas pessoas com agressividade ofensiva mesmo, né? Muito ofensiva, que se fosse pessoalmente era caso de polícia na hora, com certeza. Não falo nem de falar só palavras baixas, mas bem ofensivo, com intenção de machucar aquela outra pessoa, mas como a Carol falou, por estar distante, então a pessoa se sente um pouco mais confortável. A partir de qual momento que isso se torna um crime? Porque se o bullying ou essa troca de ofensa se torna um crime futuramente, se a pessoa levar e for atrás, aqueles milhares de comentários, a pessoa que está sendo ofendida, ela tem que ir até a delegacia, ela tem que poder ir atrás, ou qualquer autoridade que pegar aquilo pode ir e processar? Como é que funciona essa situação? Muitas vezes as pessoas preferem não ir correr atrás, né? Porque é um comentário, tem que aprender a lidar e tudo mais. Só que isso acaba também reforçando, né, esse perfil de que as pessoas não entendem que isso é um crime. Tá? Desde um comentário, isso já consta como um crime. Agora, vamos lembrar, gente, que quando é menor de idade, o comentário é de um usuário menor de idade, o responsável é o pai e a mãe. Tá? Então, muitas vezes, a molecadinha hoje, né, desde muito jovem, já entram nas redes sociais. Inclusive, Pastor Gabriel, idade mínima para rede social, como o YouTube, o Facebook, Instagram, 13 anos. Né? Mas hoje a gente vê uma parcela bastante significativa menor entrando nas redes. Né? E mesmo sendo com 13 anos, os pais precisam estar atentos, porque qualquer coisa que a criança ou adolescente postar, a responsabilidade é dos pais. Né? Eles ainda não têm o discernimento adequado, a evolução adequada ali do desenvolvimento para dizer ali coisas assertivas, adequadas ao contexto. E também não tem noção das consequências, né? Até nós, adultos, não temos essa dimensão, né? Porque o que a gente vê é que, assim, aqui, quando estamos próximos, a gente sabe que existem regras, leis, porque o tempo todo tem pessoas orientando, né? Então tá a menina lá com a saia, a mãe fala, fecha a perna, né? Vamos cruzar e tudo mais. Não bate no amiguinho, né? Agora, na internet não tem ninguém que faça esse papel, né? Tudo muito amplo. E aí fica um pouco vago, parece que não consta como um crime caso isso aconteça. E, na verdade, consta sim. O ideal seria buscar a rede de apoio, né? Hoje tem até delegacias especializadas em crimes virtuais, tá? Que, inclusive, eles buscam pelo ID, porque às vezes não está identificado, né? Os tais os perfis fakes, né? Tem gente que quer falar mal ou tirar sarro de outra pessoa, cria um perfil fake e ali detona mesmo, porque elas sabe ou imagina que não vai ser identificada, né? Isso é um problema também, né? Porque dá para identificar, né? Isso. Cada vez mais se constroem recursos de segurança para isso. Eu não sei se vocês perceberam, né? Acho que foi semana passada, ou talvez alguns dias atrás, que o WhatsApp começou a mandar mensagens encaminhadas, né? Isso é uma das medidas de segurança, para dizer que, olha, não foi essa pessoa, mas compartilhar algo que denigre a imagem de alguém ou que tem algum tipo de agressividade para alguém ou para algum grupo, também é um crime. Também é crime, também. ou encaminhar. Vocês estão entendendo isso aí, pessoal? Ótimo, hein? Eu não escrevi, eu encaminhei. Você está dentro d'água também. Sim, você está sendo conivente com aquilo, né? Se a gente for parar para pensar, hoje já existem 3 tipos de pessoas envolvidas no cyberbullying. Uma delas é a vítima, o agressor e o espectador.
que é a pessoa tanto que pode estar vendo, rindo daquilo, fazendo piadinha, quanto compartilhando, né? Que seria a pessoa ali que está na plateia, né? Não fui eu que fiz, mas está sendo conivente com o ato. Só fica ali assistindo. E pegando até o gancho, Thaís, desse ponto que você frisou aqui pra gente, essa questão do observador também tem o outro lado. Tem a pessoa que vê, acaba sendo conivente, não faz nada, mas e se a pessoa se sente incomodada e quer ajudar? De que forma ela pode tomar alguma atitude e auxiliar aquela pessoa que está sofrendo o cyberbullying? O que acontece? Às vezes, na intenção de ajudar, algumas pessoas acabam sendo agressivas com as outras. Isso também não resolve, gente. Infelizmente, a gente vem de determinadas educações que a violência era tida como o único recurso para orientar alguém. Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem diversas outras formas de conscientizar, de psicoeducar, né? de desenvolver empatia. Então, a pessoa, claro, que se for alguém próximo, o ideal é acionar os pais, né? Caso seja criança, adolescente. Esse seria o principal ponto aí, porque às vezes você entrar em defesa, você pode entrar numa briga, né? Pode entrar num outro sistema de agressão ali, né? Não é legal isso. Muito bem, isso aí. Posso fazer uma pergunta no meio aqui? É só, fica à vontade. não é nem uma pergunta. É só uma dúvida, assim, acho que geral. O que fizeram com o Neymar depois da Copa? Nas redes sociais dele, por exemplo. Fui comentar, a internet caiu, essas coisas. Configura bullying, né? Não o pesado, mas essas brincadeirinhas, por exemplo. Sabe qual que é o problema? Minha internet eu compartilhei, caiu. Cara. Você compartilhou? Cara? Compartilhei. Tô envolvido. Eu não, que minha internet caiu. Tá bom. Ai, acabou de... Olha, se o Neymar tiver que processar todo mundo aí, vai estar enrolado, né? Infelizmente. Mas sim, configura como um bullying. O que acontece, sabe, pastor? É diferente porque com a criança ou adolescente, acaba sendo muito mais invasivo porque eles estão em processo de formação da personalidade. O adulto, ele é um pouco mais tolerante, mas isso não significa que ele não tem o direito de recorrer a meios para se defender, para que aquilo pare em algum momento, certo? Muito bem, isso aí. Agora sim, maravilha. A Carla, da plateia, gostaria de fazer uma pergunta. Doutora, qual é a melhor forma da pessoa se defender quando está sofrendo cyberbullying? Que normalmente é muito jovem, de menor de idade, que não tem uma noção de como se defender. Perfeito, ótima pergunta. O que acontece? Geralmente, quando é mais jovem, as pessoas têm mais dificuldades de se defender, muitas vezes acabam tentando agradar o agressor, tentando ser incluso naquele grupo de alguma forma, o que acaba intensificando a agressão, certo? Por outro lado, quando o adolescente está envolvido nisso, ou até mesmo uma pessoa adulta, né? O ideal é fortalecer o que ela tem de recursos, identificação com a própria imagem, né? Porque muitas vezes podem ser alvos, né, de algo, identificação com outros grupos que são mais abertos, que não têm esse tipo de violência e, principalmente, buscar a rede de apoio, que pode ser a escola. Hoje as escolas têm feito um trabalho muito bacana de prevenção. E também os pais, né? O cuidado que a gente tem que ter, né, como adultos, tá? E aí eu vou usar a sua camiseta, né, que eu adorei. No meu tempo não era assim, né? Então, os pais hoje usam muito esse discurso, né? No meu tempo não tinha bullying, né? Na verdade, o bullying não chamava bullying. Isso é verdade. Até na minha infância, na minha escola, realmente não existia essa palavra, esse termo bullying, né? O termo bullying, ele é mais recente. Ele deve ter aí em torno de uns 15 anos, um pouquinho mais talvez, mas é um termo relativamente novo. Agora, sim, existia agressão. E muitas vezes era tido assim, ó, apanhou na escola, vai apanhar em casa também. Tem que bater, tem que revidar, né? Então, o cuidado é que, assim, o bullying, ele existe e ele causa danos inacreditáveis nas pessoas. E se os pais lidam dessa forma, eles invalidam o sofrimento da criança, do adolescente. Tá? Então, acaba que piora a situação e intensifica a impotência de quem está passando por isso, né? Coisa séria, hein? Coisa séria mesmo. Tem que tomar cuidado, né? Eu lembro de um amigo que o pessoal tirava muito o sarro dele na escola e ele era uma pessoa muito tranquila, né? Só que acabou ficando muito nervoso, se tornou um adolescente bem agressivo.
Até hoje ele é mais velho já e ele ainda é uma pessoa extremamente agressiva. E tudo por conta dessa brincadeira toda. Queria perguntar para a senhora o seguinte, quando a pessoa está tentando formar uma opinião ou até fazer uma colocação em cima daquela postagem, porque a pessoa, um conhecido, um artista, alguém, fez uma postagem, até uma certa polêmica, alguma coisa, e a pessoa ela quer expressar um sentimento dela que não concorda ou que pensa diferente, quer demonstrar esse sentimento, esse pensamento, só que não sabe que palavras usar e tem o medo, né, de acabar sendo muito ofensivo e tal. Como que essa pessoa que é centrada, tem a cabeça no lugar e quer expor opinião em rede social para todo mundo ver o que ela pensa, mas ela tem esse receio de ofender ou até amanhã depois ser taxada de criminosa virtual, vamos dizer assim. Existe uma linha que separa o bullying da sua opinião, mesmo que seja dura? Sim. Hoje, em direitos humanos, o que a gente diz é que tudo que agride o outro, tudo que infere o direito do outro, ele não deve ser dito. Você guarda para você, tá? Você pode achar olhar para alguém e falar, essa pessoa é feia. Você guarda isso para você. Você não tem que dizer isso para a pessoa. Não tem o porquê você dizer isso para a pessoa. Então, existem inúmeras maneiras da gente fazer um comentário ou responder a uma pergunta, enfim, né, falar sobre determinado assunto, seja ele qual for, sem agredir o outro. Tem uma atividade que eu acho que, né, é bastante importante a gente fazer, é se colocar no lugar do outro. É simples. Como você se sentiria se você estivesse neste lugar, com essa condição? Porque a empatia não é eu usar os meus recursos para estar no lugar do outro, certo? É eu usar os recursos do outro para estar ali, certo? Naquelas condições, como ele se sentiria, né? E eu acho que hoje na internet perdeu-se um pouco isso. É como se não existisse, né, esse colocar-se no lugar do outro, né? Cada um diz o que quer, porque liberdade de expressão, né? É mais fácil não se colocar porque está longe. Volta essa questão da distância e tudo mais, do virtual. Doutora, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Deu para abrir a cabeça do mundo, então vamos tomar mais cuidado, né, com redes sociais, as brincadeiras excessivas, os comentários ofensivos, né, tudo isso, vamos tomar um pouco mais cuidado, porque isso machuca realmente as pessoas, ofende. É pro senhor encaminhar mais o vídeo Neymar para mim não, viu? Parou. Depois de hoje... né? Tá bom. A gente fez na inocência, né? Na inocência. A partir de hoje a condenação vem. Mas eu quero agradecer muito a participação e pedir para você deixar os seus contatos, por gentileza, e deixar aí para a galera poder te acompanhar também nas redes sociais. Tá certo. Quem quiser me acompanhar, eu tenho o Instagram, tá? E o Facebook. Todos os dois, Thaís com TH, que Psico. E o site é www.thais40.com.br. Obrigada. Muito bem, mais uma vez, obrigado pela participação. E é isso aí, galera. Tá vendo só? Tem que tomar cuidado, tem que andar devagar, tem que pisar na linha, porque se fizer o contrário que está acontecendo aí, como a doutora mesmo disse, né, isso pode pesar para o teu lado. Só que muito mais do que alguém que condenar você ou que acabar acusando você,